partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Os notórios acontecimentos deste fim de semana, eu diria um fim de semana prolongado, estão realmente mexendo com os nervos do mundo. A invasão, que não chega a ser a invasão, o ataque dos Estados Unidos e o sequestro do ditador Maduro estão nas pautas das primeiras páginas dos jornais. Nós vamos ler, vamos fazer algumas observações, quero meditar junto com você. As opiniões são as mais díspares, as mais diferentes, mas a gente tenta fazer um raciocínio, né? Desvendar o que exatamente está acontecendo. Há alguns caminhos que é interessante a gente assinalar. Deixa eu mostrar as manchetes. Após ataque, Estados Unidos apostam em bloqueio a petróleo para enquadrar vice de Maduro. Vice de Maduro concentra poder na Venezuela e Trump faz ameaças. Valor. Com Maduro capturado e preso, Estados Unidos sinalizam gerir Venezuela por coerção. E tem uma coisa aqui que daqui a pouco eu quero abordar: ataque americano marca nova ordem global. Olha o globo. Chavismo continua no poder se fizer a coisa certa, diz Trump. A Armada Americana ficará no Caribe e bloqueio permanece para pressionar a nova presidente, Delcy Rodrigues, a garantir aos Estados Unidos acesso a petróleo. Ficou claro que a razão real, uma das razões, é o petróleo. A Venezuela é a maior reserva petrolífera do mundo, embora no comércio internacional do petróleo ela represente apenas 1% desse comércio. 1% do comércio mundial do petróleo está a Venezuela. Muito pouco, mas o potencial de produção é gigantesco. Bom, a novidade é que hoje, às 14 horas, hora de Brasília, 12 horas, hora de Nova York, Maduro será interrogado, muita gente diz será ouvido, por um tribunal em Nova York. Será ouvido por um tribunal em Nova York. Ele vai responder a acusações que são o Código Penal inteiro. Tortura, ditadura, desvio de dinheiro, tudo que você puder imaginar de mal, são acusações que pesam sobre Maduro. Boa parte delas verdadeiras. Nós amanhecemos com a informação, quando aconteceu o ataque, desse ataque, e, para mim, eu não sei se para você, ele tem dois aspectos. Primeiro, alegria. Alegria pela queda de um ditador totalitário da pior espécie, falsificou as eleições, perseguiu, torturou, matou. Né? É uma figura deletéria, um homem da pior espécie, esse Maduro, despreparado para o cargo, primitivo, sem vergonha, vagabundo,
uma figura realmente que os Estados Unidos aliviam o mundo, excluindo do cenário internacional. O outro lado é a maneira com que os americanos fizeram isso. Aí não é agradável, é desagradável, rompendo todo o cabedal de leis internacionais. Não tinham apoio da ONU, licença da ONU, não tinham nem declaração autorizando do Congresso americano, etc., etc. Uma ação trumpista do governo Trump, sob a alegação, especialmente do tráfico de drogas. Na verdade, em verdade, as razões basicamente estão nas riquezas de petróleo e no distanciamento de Maduro da Venezuela dos Estados Unidos e a aproximação com a China e com a Rússia. Quer dizer, Trump não suportou esse quadro. O país que detém as maiores reservas de petróleo do mundo se aproximando da China e da Rússia e se distanciando cada vez mais em oposição aos Estados Unidos. Aí estão as razões fundamentais, quase que declaradas. A questão do petróleo é declarada. E como fica agora? Aparentemente, a Venezuela se torna, digamos, um protetorado americano, não sei por quanto tempo. Teve um acerto lá com a vice de Maduro, Delcy Rodrigues, né? Ela permanece comandando o sistema ditatorial venezuelano, e aí me parece uma esperteza americana. Não dá para destruir toda uma estrutura formada durante anos e anos, calcada nos militares, num dia só. Não dá para destruir. Então eles mantiveram essa estrutura, ela está sendo tutelada pelos Estados Unidos, está sendo tutelada, fiscalizada pelos Estados Unidos, para não dizer escravizada. Ela está submetida às ordens americanas. O presidente Trump advertiu que se ela não andar direitinho, se ela... Quer ver? A frase é... militares respaldam Delcy como interina. Americano diz que ela pagará caro se não fizer o certo. E ela já fez um discurso dizendo que ela fez um discurso dizendo que a Venezuela e os Estados Unidos devem manter relações respeitosas, blá, 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 blá. Eu não sei se continuará assim. Se os Estados Unidos continuarão se utilizando dessa estrutura e se essa estrutura, antes que as coisas se assentem, não se rebelará. Militares têm força, eu acho que eles estão tolerando o que está acontecendo, e eles não têm capacidade de enfrentar os norte-americanos. Estados Unidos passeou, né? Passeou, tinha um plano, passeou. Acabou tendo um desfile de helicópteros em fila sobre Caracas. Então, humilhante. Teriam morrido, não se sabe o número de pessoas, na defesa de Maduro, cerca de 80 pessoas. Cuba diz que 40 cubanos morreram. Isso a gente vai saber nos próximos dias. Ainda a gente não sabe. Que mais que está faltando? Deixa eu ler aquilo que eu disse que ia ler no Valor, que é uma visão de como os Estados Unidos estão mudando a sua política, o que, como consequência, muda a política mundial.
A prisão de Nicolás Maduro, levado para os Estados Unidos após o ataque militar do governo Donald Trump à Venezuela, marca uma nova fase na ordem mundial, avaliam juristas, acadêmicos, políticos e especialistas em relações internacionais. Apesar do regime de Maduro, a operação foi uma violação do direito internacional e da Carta da ONU e consagra o uso da força em lugar da diplomacia e das vias democráticas. Emerge um cenário em que as grandes potências, Estados Unidos, Rússia e China, passam a impor nas suas respectivas zonas de influência, né? Eu vou repetir, não ficou claro. Estados Unidos, China e Rússia passam a impor suas respectivas zonas de influência. A ação dos Estados Unidos confirma o colapso da ordem internacional construída a partir de 1945, depois da Segunda Guerra. O princípio da não intervenção e a proibição do emprego da força, exceto para autodefesa, foram definitivamente abandonadas, disse Oscar Vilhena, diretor da FGV Direito São Paulo. É esse o quadro. Eu concordo com esse quadro. O que se tinha antigamente, há pouco tempo, era chamada Pax Americana, né? Os Estados Unidos zelando de longe, agindo nas sombras, mas a Pax Americana, tudo. E agora volta-se a uma doutrina parecida com a doutrina Monroe. Volta-se a doutrina Monroe, claro que adaptada aos novos tempos. Os Estados Unidos abandonaram a defesa da Europa, tanto que os países europeus, quanto mais próximos à Rússia, mais temor e mais rearmamento, mais gastos militares, né? Enfim, o temor e essa novidade que é os Estados Unidos pela primeira vez agindo de maneira bélica na América do Sul. E ainda o Trump diz que é uma boa ideia esse negócio de fazer com a Colômbia o que ele fez com a Venezuela. Quer dizer, a Colômbia já está protestando e tudo isso. Então, teremos de novo zonas de influência, etc, etc. Agora, o grande problema dos Estados Unidos, o problema maior é a China. A China que vem avançando não sobre o aspecto bélico, mas sobre o aspecto econômico, especialmente na América Latina. Veja o Brasil. A China é o primeiro ponto, o primeiro país do comércio com o Brasil. Tem a manifestação do Lula. O Brasil ficou numa situação complicada. A diplomacia brasileira está complicada. De um lado, está negociando o tarifaço com os Estados Unidos. O pessoal diz que o Lula, blá, 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 conseguiu. Não é, a inflação americana, carne, enfim, produtos que mexem com a inflação, café e tal. O resto, a negociação dizem que está muito dura por parte dos Estados Unidos. Quer dizer, esse tarifaço
mexeu nas entranhas da relação Brasil-Estados Unidos. Então, o Lula está no meio dessa negociação, precisa da boa vontade americana, mas do outro lado tem a esquerda do PT. O PT, né, e ele, as posições anteriores dele, então ele saiu com um comunicado duro, que condena a invasão, enfim, coloca o Brasil no plano da política internacional regrada, dentro das leis, etc., do respeito à soberania dos países, mas ele tomou cuidado de não citar o Maduro e muito menos o Trump. Então, você quer ver uma coisa? Um jornal mais à direita, a Gazeta, hipocrisia de Lula, ambíguo na Ucrânia e contundente na Venezuela. Maduro preso. Olha, se lembra quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o Brasil soltou um comunicado, um traquezinho, nada. Mas aí com a Venezuela, não. Um país que, apesar de mais recentemente, algumas reações pendulares, pouco à direita, um pouco à esquerda, o Brasil ainda admira. O Lula fez campanha pro Maduro nas eleições. Tem um vídeo aí circulando, o Lula falando apoiando o Maduro, dizendo que ele é ótimo, maravilhoso e tal. Quer ver aqui na Gazeta, ataque à Venezuela é precedente extremamente perigoso, dizem Brasil e mais 5 países, dado os Estados Unidos gostar, né? Não, mas agora está aberto, né? Outra coisa, a Europa está se armando contra a Rússia, porque os Estados Unidos, que dava essa pax americana, inclusive para a América do Sul, está se afastando, e pelo contrário, na América do Sul, quem ataca são os Estados Unidos, e o Brasil está com o exército, com as forças armadas simplesmente pífias sob o aspecto de modernização. Quer dizer, o Brasil precisa pensar, tem um preconceito, né? Forças Armadas, temos paz, temos que olhar com atenção para isso. Não que os Estados Unidos vão ser derrotados ou qualquer outro país que nos invada possa ser derrotado e tal, mas você tem uma força dissuasória. Quer dizer, país que mexer com o Brasil, que invadir o Brasil, sabe que vai ter um prejuízo muito grande. Então a gente espera que o Brasil olhe melhor para as suas forças armadas. Por enquanto tem problemas. A aposentadoria e as pensões militares superam o que se gasta em termos pessoais com a ativa das Forças Armadas. 30 bilhões por ano. 30 bilhões. Mas isso tem que resolver também e tem que investir mais. Olha aí. Nova doutrina Monroe. Captura de Maduro materializa nova estratégia de Trump e envia sinal ao Brasil. Eu anotei coisas aqui para não esquecer, eu acho que eu mais ou menos coloquei, né, o que está ocorrendo, tentei desvendar um pouco para você, ainda as coisas não estão totalmente esclarecidas, precisa esclarecer, ver os prejuízos e ver como fica o futuro da Venezuela e o futuro da América Latina. Não vamos esquecer o Master, né? Tem uma coisa aqui do Master. Nesse fim de semana, o TCU botou
os dentes e as garras para fora, dizendo: vou fiscalizar o Banco Central. É uma coisa inusitada. Você vai fiscalizar o banco, só pode ser em favor do Master. Então, eu vou ler aqui o que o Estadão escreveu na sua coluna do Estadão. Ministros do Tribunal de Contas da União não escondem o desconforto com as atitudes do relator do caso Master, Jonathan de Jesus, até o momento. Dizem nos bastidores que o colega foi enfático demais e excessivamente arrojado ao cobrar explicações do BC e depois pedir a atuação da unidade técnica e inspeção na instituição regulada do sistema financeiro, reguladora do sistema financeiro, em pleno período de recesso. Apesar disso, por crença ou torcida, ministros apostam que Jonathan não adotará medida imediata para reverter a liquidação do Master sem antes consultar todo o colegiado pessoalmente. Até porque, hoje, nas contas internas informais, os integrantes da Corte de Contas apontam que o relator teria, no máximo, mais 2 votos. Portanto, sofreria uma derrota de 6-3. Quer dizer, querem condenar o Banco Central. O Hélio Gaspari, nesse final de semana, contou uma história que envolveu o Banco Econômico e tal. Quando houve a intervenção no Banco Econômico, acharam uma tal pasta rosa. Foi o escândalo da pasta rosa. A pasta rosa era um relatório explícito de várias e várias páginas, se não me engano 40, que explicitava quanto os políticos, cada político, o nome, tudo certinho, não tinha apelido, nada, tinha recebido da Febraban, tinha recebido dos bancos para suas campanhas eleitorais, etc. Um escândalo envolvendo N candidatos, N políticos. E aí, pasta rosa, agora o mundo acaba, agora todo mundo vai ser caçado, preso. E a pasta rosa foi sumindo. Sumiu, acabou. O Master é um caso parecido. O Master, com o telefone do seu dono capturado pela Polícia Federal, o Master tinha uma ação muito ampla em Brasília, sempre nas sombras, voar caro, amigos, aviões, dinheiro, escritórios ligados ao STF, mulher do Xandão Alexandre de Moraes, com um tremendo escritório, ganhando R$3.600 por mês para não fazer nada, para só 3 milhões? Que 3 mil? 3 milhões. 3.600.000 reais para hoje eu estou pensando pequeno, 3.600.000 reais para nada, para fiscalizar os processos tocados pelos outros advogados, etc. E também essa estranhíssima viagem do Toffoli com o principal advogado de defesa do Master, e foi assistir o jogo do Palmeiras em Lima, num jatinho, voltou junto com o advogado. No dia seguinte, tomou uma série de providências, providências favoráveis, né? Decretou sigilo, umas coisas que indicam que possa haver alguma coisa, quer dizer, indicam,
quase abre as cortinas de um tremendo escândalo que potencialmente implode grande parte de Brasília. Que eu estou falando dos políticos, evidentemente. Então, a impressão que a gente tem é que se desenrola uma enorme, uma gigantesca operação abafa. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Operação abafa, como a operação da pasta rosa. Mas o melancólico fim da gestão Haddad, editorial do Estadão. Aí a linha fina já diz tudo. Ministro concebeu âncora fiscal que só existia como propaganda e passou os últimos 3 anos reafirmando um compromisso de equilíbrio das contas que Lula desmoralizou diariamente. É o fim da picada, é o fim da picada. Você lembra, no começo do governo Lula, Haddad para cá, Haddad para lá, agora ele está em baixa, se submeteu aos desejos do presidente, embora a retórica fosse ao contrária. Grupo de eleitores de Bolsonaro rejeita voto em Flávio e busca opção na direita. Esse é o Estadão fez uma reunião, fez uma pesquisa que põe as pessoas numa sala e tal, extrai, procura, tem toda uma teoria a esse respeito. É como a Globo faz com as novelas, né? O pessoal, 4 homens e 4 mulheres que votaram no ex-presidente em 2022, participaram de pesquisa qualitativa do Instituto Travessia. Para eles, o país está pior com o governo Lula. É claro, são eleitores, mas eles não têm a preferência fixada no Flávio. Eu acho que deve ter outra pessoa. A matéria é de uma página inteira, não dá para reproduzir, mas é interessante, é interessante. Então, Estados Unidos pressionarão Venezuela com bloqueio de petróleo. Estou dando uma virada no Estadão. Deixa eu ver. Estímulos de governo responderão por metade do PIB ano eleitoral. Medidas do governo federal e investimentos dos estados em ano de eleições devem injetar 114 bilhões e conter desaceleração provocada pelo crédito caro. E o INSS, esqueceu, hein? Um escândalo vai se superpondo ao outro. O INSS também vai implodir muita coisa. Familiares aí de gente importante. Olha, enquanto o governo fala em limpeza, em asepsia, age na escuridão no sentido de acabar com essa CPMI. Vamos ver quem tomou café conosco hoje. É o primeiro Jornal do Boris do ano. Cláudio Leite, Fabiano Pereira, João Freitas, Magda Santiago, Rafael Cavalari, Luciano Carlo, Marcelo Bueno, Alexandre Custódio, Aurélio Julião, Olinda Camargo, Ilza Nunes, Azeredo Neto, Gilberto Antônio de Cuiabá, Carlos Gutinic de Tupã, Emanuel Costa de Cachoeira de Minas e Iago Jacome de Almino Afonso, Rio Grande do Norte. Pessoal, muito obrigado. Vamos esperar para ver que vem hoje nessa tal audiência. O mundo está mudando e a gente tem que prestar atenção e pensar muito no nosso Brasil.
ufanista, mas péssimo na economia, péssimo em segurança e péssimo em segurança militar. É preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.